Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E hoje nós iremos falar sobre Immanuel Kant, né? Ele que nasceu em 1724, né, e faleceu em 1804 de uma doença degenerativa. Kant foi filósofo e professor. Aqui são as três principais obras dele, né? Há várias outras, né? Mas aqui eu quis colocar as três mais principais, né? Que é a Crítica da Razão Pura, né? A Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão Prática. Kant, então, né? ele é o responsável pela crítica, né, do racionalismo e do empirismo, né? Ele vai tentar unir, né, a buscar uma união entre esses dois momentos, né, da filosofia, o racionalismo e o empirismo, e aí ele vai trabalhar o criticismo, né? Ele trabalha com três planos da existência humana, né? O primeiro é o conhecimento científico do mundo, né? Ele vai tratar sobre as obras do conhecimento, o problema do conhecimento, né? Que é no livro A Crítica da Razão Pura. Num segundo momento, ele vai falar sobre o agir moral, que é a crítica da razão prática, né? Na ética, do agir moral. E no terceiro, ele vai falar do sentimento do belo, que é no livro A Crítica do Juízo, né? A estética, o gosto kantiano, que vocês viram na aula anterior. Hoje nós vamos focar no agir moral. Em outras oportunidades, quem sabe a gente não trabalha outras características do Kant. Mas nesta aula nós iremos falar sobre o agir moral, o problema da ética. A filosofia moral de Kant afirma que a base para o agir moral é a capacidade do homem de agir racionalmente, ou seja, Kant ele vai buscar a sua fundamentação e ele vai trabalhar em cima da razão humana, né? Da capacidade de agir racionalmente. O fundamento para a lei moral, para Kant, é a crença de que uma pessoa deve comportar-se de forma igual a que ela esperaria que outra pessoa se comportasse na mesma situação, tornando assim seu próprio comportamento uma lei universal, né? Kant ele tem uma máxima que diz: aquilo que você não puder fazer para que os outros conheçam, não faça, né? E aí, nos próximos slides, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Kant ele aborda dois aspectos no que ele vai falar do dever moral, né, e das inclinações, os desejos, né? Aqui nós temos um exemplo para ilustrar bem o que é o dever moral para ele e o que é a inclinação, né? Suponha que você esteja andando pela calçada e encontre uma pessoa tendo um ataque cardíaco, né? Na inclinação moral, né, no desejo, né, na inclinação, ele vai falar que você sente a compaixão pela pessoa e no mesmo instante, já liga para a emergência médica, né? Então você teve a inclinação, você sentiu a compaixão por aquela pessoa. No dever moral, diz o seguinte: suponha que você é uma pessoa fria, que não sente compaixão, não é emotivo nesse tipo de situação. Porém, você decide ligar para o serviço de urgência, mesmo assim, porque é dever ajudar os necessitados. Esse é o dever moral, né? Ou seja, é como se dissesse, mesmo a pessoa não merecendo, né, você deve ligar, porque é dever moral. Por exemplo, uma outra situação
quando você se depara, por exemplo, que o seu inimigo, uma pessoa que você não gosta, está passando mal. Você odeia essa pessoa e ela está passando mal. Como você não gosta dela, é dever moral você ligar para a emergência para que ela se cuide. Para chamar o SAMU, a ambulância. Isso é dever moral. Se você fosse se pautar pela inclinação, pelo desejo, você não iria ligar. Porque você não gosta dela. Mas como, pelo dever moral, pode ser o seu pior inimigo. Se ele estiver passando mal, ele é ser humano. Então, você deve ligar porque você deve olhar o lado ser humano. O ser humano que cada pessoa é. E nada mais que isso. A moral, então, para Kant, era considerada uma constante, ou seja, é em sentido quase matemático. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Ou seja, deve-se agir eticamente porque isto é o correto a se fazer. Mesmo que você não goste da pessoa, mas você deve agir de forma ética, porque é o correto. Não é, por exemplo, eu faço isso para aquela pessoa e não faço para outra. Não, você deve fazer para todos, porque são seres humanos e agir correto é a maneira certa a se fazer. É igual lembrando a citação que eu falei antes. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Então, é necessário agir eticamente em todos os momentos. Entretanto, Kant faz uma distinção entre aquilo que devemos fazer moralmente e aquilo que devemos fazer por outras razões. Se, então. Se isso, então aquilo. A isso ele chama de hiperativos hipotéticos. E a gente vai ver um pouquinho agora. Kant considerava a moral, ele considerava o dever moral não em termos de imperativos hipotéticos, Por exemplo, se eu gostar, eu faço. Não. Ele considerava, ele chamava que nós devemos fazer por imperativos categóricos, ou seja, aos quais se deve seguir independentemente dos desejos. Independente se eu gosto ou não de fulano, mas ela está passando mal, está precisando, eu farei porque ela é ser humano. Depois, os imperativos categóricos são nossas obrigações morais. E Kant acredita que elas são derivadas da razão pura. É a razão que dá base para o dever moral. E não os desejos, não as inclinações. Kant afirma, então, que os imperativos categóricos podem ser exemplificados de variadas formas. E aí a primeira formulação é da universalização. Haja apenas de acordo com essa máxima, que você queira que sua ação se torne uma lei universal e que ela não ocorra em contradição. Ou seja, se eu quero que eu seja ajudado quando eu estiver passando mal, por exemplo, se eu tiver um ataque cardíaco no meio da rua e eu quero sobreviver, eu quero que as pessoas me ajudem, então eu devo fazer com que as minhas ações também sejam para ajudar outras pessoas, para que quando eu fazer, ninguém me ignore, ninguém me deixe passando mal na rua. A segunda formulação é do fim em si mesmo. Haja para que você trate a humanidade, seja em sua própria pessoa ou em outra, sempre como um fim e nunca como um mero meio. Os homens, seres humanos, são fins em si mesmos. O que ele quer dizer aqui? Eu não vou ajudar outra pessoa porque eu tenho interesse. Eu vou ajudar essa pessoa porque ela é rica
né? E aí ela pode me dar uma grana, né, se eu ajudar ela. Ou então ela pode me ajudar em algum favor. Não, eu devo ajudar a pessoa, né, porque ela é ser humano. Porque ela está precisando da minha ajuda. E eu, como ser humano semelhante àquela pessoa, farei essa ajuda. E não buscando outros interesses, né? Aqui, Kant quer dizer, devemos olhar para a pessoa e não para o que ela tem ou o que possa vir a oferecer, né? E a terceira formulação é da autonomia, né? Haja de tal maneira que tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como um legislador universal através de suas máximas. Ou seja, a sua vontade, né, a sua razão, a sua liberdade, a sua autonomia deve se pautar, né, de maneira universal, né? Eu fazendo aqui, outra pessoa também o faz. E sempre baseando-se na universalidade, né? E eu não vou fazer uma coisa com que o outro não faça, né? Que as minhas ações devem serem pautadas num seguinte aspecto: eu fazendo isso agora, eu não ter vergonha de que o outro faça no futuro. Kant ele fala muito, né, da autonomia, né, da liberdade individual, né? E aí ele diz o seguinte, né? Nós não devemos ser usados como meros meios, né, por causa da nossa autonomia. Como nós temos essa liberdade, essa autonomia individual, essa soberania individual, vamos dizer assim, né, nós não podemos ser usados como meios, né, para a obtenção de outra coisa. Ao contrário de outras coisas no mundo, nós somos autogovernados, né? Podemos definir nossos próprios fins, tomar nossas próprias decisões livres, baseadas em nossas vontades racionais, né? Nós seres humanos, segundo Kant, não devemos ser usados como eu vou fazer isso porque eu quero alcançar aquilo. Não. Eu vou fazer isso porque ele é ser humano, porque eu sou ser humano e ele é ser humano. E quando eu estiver precisando, né, eu quero que as outras pessoas também façam isso por mim, me ajude, né? E por fim, Kant argumenta que a aplicação adequada e correta do imperativo categórico, né, nos levará à verdade moral, que é fixa e aplicável a todos os agentes morais. Ou seja, quando a gente não deixar se levar mais pelas inclinações, mas basear-se no dever moral, né, nós teremos uma vida boa, vamos dizer assim, né? Porque as nossas ações devem ser reflexos para que outras pessoas também o façam, né? A gente nunca deve, voltando naquela frase, né? Tudo que a gente fizer deve ser, né, pensando que tudo que eu não puder contar como fez, não fazer, né? Porque se isso nos envergonha, então não se pode fazê-lo, né? E se eu quero a ajuda de futuramente, se eu precisar, né, não é aquela coisa, pimenta nos olhos é refresco. Não, eu não posso usar outros seres humanos como meios para a obtenção de uma inclinação, de um desejo, né? Mas fazer com que a minha atitude, o meu dever moral, seja reflexo, né? Porque ela é fixa e aplicável a todas as pessoas. Se eu fizer o bem, né, e quando eu fazer o bem, todas as pessoas também o farão. Então, para encerrar, lembrem-se que, portanto, para Kant só tem valor moral
as ações que são praticadas, né? Porque isso é nosso dever. Cabe agora entender o que ele determina o que é nosso dever fazer ou não. E essa é a razão porque a ética de Kant é chamada de ética do dever. Fazer a coisa certa é agir com base em regras morais, né? Os imperativos categóricos. Porque isso é o certo a fazer. Quando eu ajudo uma pessoa necessitada, porque esse é meu dever. Então minha ação tem valor moral para Kant. Então, gente, é isso. Espero que tenha colaborado de alguma maneira. Espero que ajude. Né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Né? Todos os professores também estão à disposição. Tá? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Se cuidem e cuidem das suas famílias também. Um abraço.